Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais uma transmissão do programa Encontro com a Palavra. Que alegria poder estar mais uma vez junto com você. Em nosso estudo já chegamos ao livro de Números, onde descobrimos uma verdade alegórica, fascinante e também impressionante. Continuando o estudo dessa impressionante verdade e às vezes espantosa, gostaria que nos concentrássemos em mais algumas páginas do livro de Números. Por exemplo, no capítulo 12, há uma passagem de Moisés que é muito interessante. Sabe, eu fico impressionado com o que o livro fala sobre a grandeza de Moisés. O último capítulo de Deuteronômio afirma que ele era um homem inigualável, um dos mais importantes homens de Deus que já existiu. Em vários trechos do livro de Números, lemos como ele era especial e importante. No capítulo 12, versículos 3 e de 5 a 8, lemos as seguintes palavras. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Uma das palavras mal interpretadas na Bíblia é a palavra manso. Jesus disse, bem-aventurados os mansos. Você lembra? Esta palavra não significa que pessoas fracas são abençoadas de maneira especial. Não é isso que a palavra manso quer dizer. Nas Escrituras, a palavra manso significa algo como dócil, submisso. Imagine um cavalo garanhão, um cavalo forte. Quando esse cavalo é domado, recebe freio na boca, cabresto na cabeça e sela nos lombos. Não quer dizer que tenha se tornado fraco. Ele está manso. É esse o significado de manso na Bíblia. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso. Em que sentido Jesus era manso? Ele era manso porque sempre fazia a vontade de seu Pai. Ele podia dizer, eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Ele se tornou manso porque aceitou completamente o jugo da vontade do Pai. Jesus nos disse, tomai o meu jugo e sede mansos. Quando Saulo de Tarso se converteu, quando ele conheceu a Jesus de forma tão dramática a caminho de Damasco, e perguntou, quem é, Senhor? E depois disse, Senhor, que queres que eu faça? Seu nome foi trocado de Saulo para Paulo. Saulo quer dizer poderoso. Paulo significa pequeno ou ninguém. O que aconteceu com Saulo de Tarso a caminho de Damasco foi que ele simplesmente tornou-se manso. É isso que mansidão quer dizer. Quando entendemos a definição da palavra manso, compreendemos o elogio feito a Moisés. Moisés era um homem muito manso. Temos aqui uma grande declaração a respeito de Moisés e Arão. No nosso último estudo vimos que Deus trocou uma nação de mais de 2 milhões de pessoas por apenas 2 homens. Você lembra? Caleb e Josué, porque eles creram em Deus e o seguiram incondicionalmente. Agora vemos Deus falando que trocaria a nação inteira por um homem apenas. Ele disse, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Dá para perceber quais são os valores de Deus? Deus valorizou tanto assim esse homem manso porque ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso Deus trocaria toda uma nação por um homem apenas. Acho isso impressionante. Impressionante também é a intimidade que Moisés tinha com Deus. No livro de Êxodo, Deus disse a Moisés que havia um lugar perto dele que ele queria que Moisés habitasse. E Moisés decidiu que era nesse lugar onde ele queria estar. Moisés queria estar perto de Deus e ele estava perto de Deus como ninguém tinha antes ficado. Ele estava tão perto de Deus e Deus o valorizava tanto que chegaria a trocar uma nação inteira por ele. Sabe, isso é impressionante. Continuando o estudo da vida de Moisés, é impressionante ver que Moisés não entrou na terra prometida. No final, Deus não trocou uma nação inteira por Moisés.
Deus trocou a nação inteira por Calebe e Josué. O pecado de Moisés, no capítulo 20, é um dos mistérios do livro de Números. Algumas vezes achamos que Deus não é justo e esse é uma das vezes, talvez que muitas pessoas até chegam a pensar: Deus, isso não é justo. Quando você vê Moisés, um homem tão importante, e o erro sem importância que cometeu, você se pergunta por que Deus o puniu dizendo que ele não poderia entrar na terra prometida. O relato continua assim. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenei a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Eles disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Nós nos referirmos a esse incidente como o pecado de Moisés. Não parece um exagero? O pecado desse homem parecia muito pequeno, especialmente se comparado com os pecados do povo com o qual ele estava lidando. Quando você pensa em toda a paciência que ele teve no deserto durante 40 anos, em tudo que ele teve que aguentar, e porque uma vez ele perdeu a paciência, Deus disse: chega, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Olha, para nós isso parece duro demais, não é verdade? Há algumas considerações que devemos fazer com respeito ao castigo de Deus. Primeiramente devemos dizer: o juiz de toda justiça não julgaria com justiça? Nós não temos o direito de sugerir a Deus o que é justo e o que não é. É Deus quem determina o que é o certo e o que é justo. Acho interessante observar nessa narrativa que Moisés nunca reclamou de seu castigo. O livro de Deuteronômio diz somente que ele falou sobre isso com Deus um dia, e Moisés nunca mais tocou no assunto novamente. Ele não reclamou e nem disse que era justo ou injusto. Outra conclusão que podemos tirar desse incidente é que Deus estabelece um padrão mais alto para os líderes do que o padrão estabelecido para o povo. Nunca se esqueça disso, especialmente se você for um líder. Creio que as Escrituras deixam bem claro que Deus estabeleceu 2 padrões. Quando nos tornamos membro de uma igreja, tomamos conhecimento de alguns padrões que deveremos seguir. Uma igreja que não tiver um conjunto de normas e padrões para serem seguidos não é uma igreja muito confiável. Devemos esperar um determinado comportamento dos membros. Mas, de acordo com as Escrituras, uma igreja deve esperar de seu líder mais do que espera de seus membros. Deus leva a posição de líder muito, muito a sério. Vimos isso no livro de Levítico. Moisés ocupava a posição de liderança, e o que seria um pequeno erro para os outros por causa da posição que ele ocupava, Deus não considerava um pequeno erro. Aparentemente, seu pecado foi mais ou menos assim. Primeiro Deus disse: ordenai a rocha que te dê as suas águas. Ele não falou a rocha. Ele bateu na rocha 2 vezes com a vara. Isso foi desobediência. Deus mandou falar a rocha. Ele bateu na rocha. Não uma, mas 2 vezes. Moisés perdeu a paciência. Ele disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? É óbvio que Moisés estava bravo. Deus acusou Moisés de outro pecado. Ele disse: não crestes em mim. Eu não estou bem certo do que isso significa, mas Deus diz: visto que não cresces em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Sabe, percebemos aqui a seriedade do pecado de Moisés. Você se lembra quando Deus ensinou a Moisés todos aqueles segredos espirituais? Moisés, você não é o libertador, eu sou, e eu estou com você. Você não pode libertar ninguém, mas eu posso, e estou com você. Moisés, não é o que você quer. É o que eu quero e eu estou com você.
Então, quando aconteceu, Moisés, você não fez isso. Eu fiz porque estava com você. Deus havia ensinado essas lições a Moisés. O pior erro de Moisés foi ter dito: porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ele não estava santificando a Deus aos olhos do povo. Ele não deixou claro ao povo que era Deus que estava fazendo aquele milagre. Moisés estava levando a fama por aquele milagre. Essa foi a pior parte do pecado de Moisés. A única maneira de enxergarmos tudo isso sob a perspectiva de Deus é perceber que Ele tem um conjunto de padrões que são conhecidos apenas por Ele mesmo. Deus nos revela alguns desses padrões. Mas lembre-se de que é Deus que nos ensina a andar na retidão. Não somos nós que ensinamos a Deus. De acordo com o julgamento de Deus, o castigo de Moisés foi justo e correto. Parece que Moisés concordou com Deus. No capítulo 11 do livro de Números, há outro incidente interessante envolvendo Moisés. Às vezes ouvimos expressões como: ele teve um esgotamento nervoso. Isso para descrever quando as pessoas chegam ao seu limite. Muitos homens de Deus nas Escrituras, tais como Davi, a respeito de quem as Escrituras afirmam ser um homem segundo o coração de Deus, tiveram um esgotamento nervoso, vamos dizer assim. Moisés foi um deles. As Escrituras dizem que Moisés era o homem mais manso da face da terra e que foi um dos maiores homens de Deus que já existiram. É interessante observar como até esses homens tiveram um esgotamento, vamos dizer assim. Eles chegaram ao limite. Eles são exemplos do que significa ter um esgotamento nervoso. Moisés, por exemplo, perguntou a Deus: por que pusesse sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi porventura todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o em teus braços a terra que juraste a seus pais? Você já se sentiu assim? Acho que todos esses grandes homens de Deus, como Moisés, Elias, Jó, Davi, o apóstolo João, sentiram-se assim em algum momento e até oraram, né? Senhor, me mata, eu quero é morrer. Você já desejou isso? Creio que isso acontece com muita gente. E acho que também acontece com pessoas de Deus, porque as Escrituras contam o que aconteceu com grandes homens de Deus. O esgotamento foi tão intenso que eles desejaram que Deus tirasse-lhes a vida. Nós não conhecemos a vontade de Deus, por isso muitas vezes pedimos o que é errado. E porque Deus nos ama, Ele não responde aquelas orações que não estão de acordo com a sua vontade. Por essa razão, devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. É uma pena, mas agora eu tenho que parar. Voltaremos no nosso próximo programa falando sobre a receita de Deus quando seu povo chega ao limite. Não perca então. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.